Beleza, pessoal? E aí, tudo certo? Esse é o meu segundo vídeo do canal. Espero que eu já evolua um pouco referente ao primeiro. Tô pegando o jeito ainda de falar e de se adaptar à câmera e coisa e tal, mas o importante aqui no momento é o conteúdo, né? Então, o que que a gente vai fazer nesse labzinho, né? Desenho da solução aqui. Então, eu vou ter quatro placas de rede no meu servidor físico, que na verdade é Nested Virtualization, mas para o laboratório serve. Então, eu vou ter quatro placas de rede. Duas placas de rede vão criar um NIC team chamado NIC team gerenciamento, né? Onde vai ficar somente o tráfego de gerenciamento, cluster, vMotion e mais duas placas de rede, onde vai ficar todo o tráfego das máquinas virtuais. Vai estar segmentado, separado efetivamente por placas de rede e agrupamentos de placas também. E esse é o melhor cenário até para ambientes de produção, tá? Então, se você tiver quatro placas de rede ou mais, deixe duas placas de rede para gerenciamento, para você ter tolerância à falha, né, para se caso caia, e o resto das placas você empilha tudo num link aggregation, né, no link team, como a Microsoft chama, para você ter um canal de comunicação com a throughput muito maior. Nesse caso aqui, tudo de 10 GB, né, as VNIC, então teria 20 GB de uplink aqui para gerenciamento e 20 para tráfego de máquinas virtuais. Tá? O NIC Team, em cima deles vamos criar um Logical Switch para gerenciamento, onde vai ter três placas de rede. A placa de gerenciamento, que é a rede do AD, a placa de cluster para Heartbeat e a placa de migration para Live Migration efetivamente. Tá? Isso é a recomendação da Microsoft, inclusive, de como usar redes a partir do Windows 2012 quando você tem ambiente de cluster. Tá? Eu não vou criar cluster aqui, mas é só um cenário preparatório, né? Então só é a parte de rede especificamente. Uh, e do lado das VMs a gente tem mais uma link aggregation, depois a gente tem um switch lógico, né, lógico switch chamado de VMs e toda a workload vai trabalhando em cima desse vSwitch. Então se cai uma placa de rede física, o NIC Team se encarrega de recaminhar o tráfego para outra e quando as duas estão no ar ele divide a workload para usar toda a capacidade de banda. A gente vai criar basicamente essas redes, a gente vai criar pools de IP para o uso do System Center. Então a gente tem a rede de gerenciamento, que é a rede dos servidores Hyper-V integrados no AD, que é a rede 93. Então eu vou criar um pool aí de 10 endereços IPs, para se eu tivesse até 10 hosts, aí, dependendo do seu tamanho você vai criar mais. Ele cai na VLAN Default. Tem uma outra rede 201 aqui, com 10 IPs também, que usa a VLAN 201, que essa aqui é de cluster, para Heartbeat. Tem a rede de migração de máquinas, para Storage vMotion Live Migration, que usa a VLAN 202. A rede de VM, máquina virtual em si, né? Então quando eu crio uma máquina virtual, ela já vai pegar o endereço IP da rede 100 ou da rede do 150, que é o caso da homologação. Uma está na VLAN 100, outra na VLAN 150. Então é um cenário bem simples, obviamente você vai ter muito mais VLANs, sei lá, VLAN de internet, VLAN de DMZ, VLAN de um monte de coisas que as suas máquinas virtuais provavelmente vão estar usando. Aí você poderia ir criando mais. Com um exemplo de duas aqui, já vai ser suficiente para você conseguir ter a base depois da sequência no seu trabalho, tá? Aqui os dois servidores que eu vou usar no laboratório. É o servidor 1, estão vendo, ó, quatro plaquinhas de rede, eu já nomeei de NIC 1 a 4 para facilitar. E o System Center HV02 aqui, que é outro servidor Hyper-V que a gente vai ativar também, tá? E aqui eu tenho meu servidor do Virtual Machine Manager, que é onde a gente vai fazer toda a configuração efetiva, tá? Então vou botar ele em tela cheia para facilitar a nossa visualização aqui. E vamos mãos à obra. Tá? Então aqui em Fabric é onde você configura toda a infraestrutura do seu ambiente com o System Center. Tanto a parte de rede, quanto a parte de storage. Eu posso fazer depois um outro vídeo mostrando como se configura storage, até tem um exemplo aqui de um servidor iSCSI. Mas hoje a gente vai se atentar basicamente a isso aqui. Vai criar as Logical Networks, vai criar os Logical Switches, os Port Profile, e depois vai adicionar dois hosts, que a gente não tem nenhum host Hyper-V, que são aqueles ali HV1 e HV2, para dentro do ambiente e fazer com que ele puxe esse profile de rede, né? Que ele integre, que ele adentre naquela configuração que a gente pré-definiu. Tá? Dá para seguir basicamente essa lógica aqui de ordem, tá? Na hora de começar a criar os objetos, exceto pelo Logical Switch que precisa criar o Port Profile primeiro para facilitar, mas também dá de criar durante o Wizard, mas eu acho melhor fazer antes, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai criar as Logical Networks, que são o quê? As redes, as VLANs e os endereçamento IP, que é isso aqui. Né? Então, eu vou ter que criar uma Logical Network para... Eu não vou criar uma Logical Network para cada coisa aqui, porque não é necessário. Eu posso criar as três, uma Logical Network só,
e botar as 3 VLANs lá dentro, que é isso que a gente vai fazer, tá bom? Então, e depois eu vou criar mais duas, uma para produção e uma para homologação e vou explicar o porquê, tá bom? Então vamos criar uma network chamada Hyper-V Hosts, Hyper-V, e vamos botar todas as VLANs que precisa dentro dessa Logical Network aqui, rede lógica para hosts Hyper-V Server. Então, a gente vai criar a rede lógica. Então aqui é uma rede diretamente conectada, não usa nada de SDN, então deixou padrão mesmo. Então aqui eu vou criar os sites, que seriam as VLANs, né? Não é bem isso, mas pode se tratar assim também, tá? Então, que o System Center engloba múltiplos data centers, um cenário bem amplo. No nosso caso, como é mais simples, a gente vai criar só uma VLAN, cada site vai ser uma VLAN do ambiente de Hyper-V. Eu preciso de uma para gerenciamento, então eu vou botar aqui VLAN Ger, né? Vou abreviar para ficar mais curto aqui. Eu posso botar gerenciamento mesmo, vamos lá, botar gerenciamento para ficar bonitinho. Qual que é o ID dela? Não tem ID. Então, quando não tem ID no 360, você usa o ID 0, porque senão ele vai te obrigar a usar o ID. O que quer dizer que não tem ID? É VLAN default, tá? Num ambiente switch tradicional, você usaria o ID 1, né? Mas não especificaria. Então, quando você não quer taguear VLAN, você deixa o VLAN ID 0. Então, 192.168.163. Qual que é a subrede? É 0/24. Então, essa é a VLAN de gerenciamento. Então, vamos adicionar mais uma VLAN aqui. Só deixa eu marcar. Ah, já marquei, show de bola. Tem que marcar aqui na hierarquia onde vai ser aplicado. Como eu não tenho muita coisa, vou colocar direto na raiz. Mas se você tivesse folders com vários padrões de host, com múltiplos hosts, você identificaria para qual host serviria. VLAN cluster, né? O ID dela eu tinha botado 201 e o segmento de rede é o 92.168.201 para facilitar, né? 0/24. Vou criar mais um network site chamado VLAN Migration, né? Que é para fazer live migration. Migration, opa, tá difícil. VLAN Migration. Marcar aqui para todos os hosts e vamos botar, que é o ID 202, que é o que eu botei no documento lá. 192.168.202.0 é um /24 também aqui, tudo para simplificar o cenário, né? Então vamos só conferir novamente, gerenciamento está certo, VLAN ID 0, 201, 202, fechou. Quando eu fizer isso, eu já criei a rede lógica, ou seja, é uma segmentação para ficar mais fácil de identificar o ambiente, né? Então, o System Center trabalha com esse conceito para que quando você tem muitos hosts fique fácil de identificar. Então a gente já tem a rede lógica para Hyper-V, só que como eu não quero estar digitando IP na mão das placas de rede dos servidores, eu vou criar o que a gente chama de IP pool. Né? O IP pool permite que o Hyper-V injete automaticamente o endereço IP dentro do host. Então eu vou criar um IP pool aqui, chamado pool gerenciamento, para ele botar o IP do AD na máquina. Gerenciamento. Hyper-V hosts. Aí eu vou dizer qual rede que é, né? Na VLAN de gerenciamento, que é o ID 0, beleza? Aí, como eu tinha falado aqui, deixa eu até olhar na minha colinha aqui, vai do IP51 ao IP60. Então, starta no 51, finaliza no 60. 10 endereços IP, como eu tinha falado, então posso botar até 10 hosts. Isso aqui, se tem algum endereço IP dentro daquela faixa que você precisa excluir, fazer uma faixa de exclusão, parecido com um DHCP, isso aqui, tá? Mas não é DHCP, porque é injeção de endereço IP. Você pode excluir aqui, por exemplo, tem um IP8 aqui que eu uso para alguma coisa, o 52 eu uso para algo, então eu poderia botar aqui que ele não ia entregar esse IP. Essa questão de VIP a gente não vai se atentar agora, que é SDN, né? Rede definida por software. Qual que é o gateway? Na rede que você vai usar para gerenciamento precisa de gateway, né? Que você quer acessar lá de fora. Então qual que é o gateway da minha rede aqui? No meu caso é o 254. Qual que é o meu servidor DNS? Porque senão a máquina não vai funcionar o AD direito, né? Então tem que botar aqui. Não vai nem funcionar, na verdade, né? Meu AD é o 931. E se eu tenho um sufixo DNS, sim, meu domínio é ms.local. Next, finish. Acabei de criar um endereçamento IP
para a rede de gerenciamento, para a rede que integra o Active Directory. Agora eu preciso criar um também para a rede de cluster. Então, pool cluster. Opa, cluster. Ficou errado. Aí eu vou selecionar a VLAN cluster, já está marcado ali para mim, que é a 201. Vou entregar a mesma coisa. 51 até o 60, porque não faz sentido. Se eu tenho 10 hosts, vai ser sempre 10 hosts, né? Não precisa de gator, porque essas redes são só para comunicação entre os próprios hosts, então não boto nada, muito menos DNS, nem WinServers. Foi o pool de cluster, vamos criar o pool agora para Live Migration. Pool Migration. Então aqui vou dizer que é a VLAN de Migration, que é a 202. Vou botar aqui que vai do 51 até o 60, da mesma forma que eu tive. Não vai ter gator, não vai ter DNS também, porque os servidores não precisam de gator, porque eles estão dentro da mesma subnet. É só comunicação intra-servidor. Fechou, já criei toda a necessidade de rede para os hosts, eu já criei. Agora o que, que falta? Falta criar aqui as duas redes para as máquinas virtuais, para depois as máquinas virtuais injetarem IP automático também. Então preciso criar a rede, o Logical Network de produção e a Logical Network de homologação. Quando se trata de máquinas virtuais, eu prefiro particularmente, isso é uma questão minha, criar uma Logical Network para cada VLAN que você vai trafegar. Porque fica mais fácil identificar depois que você atrela uma Logical Network a uma VM Network. E aí, para cada VLANzinha, você vai ter um nome de VM Network diferente. Funciona parecido com o Support Group no VMware. Eu, particularmente, gosto de trabalhar assim. Tem gente que coloca todas as VLAN dentro de um network site. Mas aí é gosto do freguês, né? Então, eu vou criar aqui a minha Logical Network chamada produção. Ah, uma coisa que eu não coloquei aqui, mas é bom você colocar, ó. Coloca um LN antes, né? E vou deixar um producão aqui para não ter problemas depois de rodar comando, que tá ficar mais fácil. Então, é uma rede diretamente conectada. Isso aqui você pode marcar, não vai fazer efeito nenhum, tá? Para nós, mas se lá na frente você quisesse usar virtualização de rede, você poderia. Eu, quando é rede de máquina virtual, costumo marcar. Qual que é o site? Ah, o site é produção. VLAN produção. Eu só tenho uma VLAN de produção, então eu vou botar aqui VLAN prod e já botar o ID dela para facilitar aqui na identificação, que é 100. Qual que é o ID da VLAN? 100. Qual que é o segmento de rede? Aquele que a gente tinha colado no papelzinho lá, o 92.68.100.0/24. Deixa eu copiar isso aqui para me ajudar depois. Feito. Criei a VLAN de produção. Preciso de um endereço de IP? Preciso, porque eu quero entregar IP automaticamente para as máquinas virtuais. Então, pool produção. Então, next. Aí ele já pegou a VLAN de produção. E eu vou entregar da onde mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha na cola aqui. Vou entregar do IP 10 ao 60. São 51 IPs. Então, do 10 até o 60. Né? Aí aqui eu teria que botar o meu gateway, né? Opa, desculpa, aí embaixo. Também não vai ter gateway agora efetivamente criado, mas se algum dia eu precisar. 98.68.100.254, seguindo o mesmo padrão. E o meu DNS não precisa ser em rede diferente, então ele usa o mesmo DNS para todo mundo, 92.68.93.1. E o meu sufixo do domínio é ms.local. Fechou. Não tem um server, tá pronto. A rede de produção para máquinas virtuais de produção já foi. Né? Então agora eu vou criar uma outra rede lógica chamada VLN para facilitar a identificação e homolog para mim saber que é para as máquinas virtuais de teste, coisa e tal. Também vou marcar nesta virtualização de rede e o site, por enquanto eu tenho só uma VLAN, então é VLAN homolog e vou botar o 150 aqui para ficar fácil de identificar lá. Vou marcar para todos os hosts, o ID de VLAN é o 150 e a subnet é 192.168.150.0/24. Aqui para ficar mais fácil de identificar. Feito. Também vou deixar um IP pool criado, né?
para que se eu quiser criar a máquina virtual, ela já injete IP automaticamente. Então, pool homolog. Vou usar ali, vai do 150.10 ao 150.60, que nem o outro que eu tinha feito ali. Gateway também, né? Vamos deixar o gateway da VLAN ali, que depois se a gente tiver, a gente usa. 192.68.150.254. Vamos dar um avançar, botar o DNS, que é sempre o mesmo para todas as VLANs, 92.68.93.1. O meu sufixo DNS é ms.local. Finish. Feito. Agora eu já criei toda a parte de rede que eu preciso, só que eu criei a rede lógica. Eu preciso criar como se fossem os port groups e associar essas redes. Então aqui vamos criar uma VM Network chamada Hyper-V Host, seguindo o mesmo nomezinho ali para ficar bonitinho. Até para ficar mais fácil identificar depois. Finish, já foi. Aí ele vai ter as 3 VLAN dentro daquela VM Network. Agora, vamos criar uma para produção. Criar uma VM Network. Aí aqui eu acho interessante fazer isso aqui, ó, VM Network produção. Por quê? Porque fica a identificação para saber que é uma VM Network, né? O Hyper-V não vai aparecer para as máquinas virtuais, então não precisaria, mas também poderia usar, não teria problema. Não vou isolar porque não quero usar a virtualização de rede. Vai ser uma VLAN que tem acesso à rede normal. E depois vou criar uma outra VM Network para homologação. Então, VM Network homolog. Avançando. Não vou isolar também, porque no momento essas redes vai ser aberta ao mundo real. Feito. Se eu vim aqui, onde é que foram parar, né? Elas ficam em VM Services, para vocês verem as VM Network foram criadas. Então eu tenho uma para os Hyper-V hosts e mais uma para cada tipo de tráfego de máquina virtual, uma de produção e outra de virtualização. Vamos voltar para o Fabric. Agora, o que seria o próximo passo? Já criei as redes lógicas, já criei a VM Network, ok. Agora eu vou criar os Port Profile. Tá? Você pode criar, você precisa criar um Port Profile para dizer que tipo de link aggregation você quer criar. Então, só para a gente voltar aqui no nosso desenho, entender o que a gente vai criar agora, a gente vai criar isso aqui, ó, o Nick Team. Na verdade, a gente não vai criar efetivamente o Nick Team, vai criar o template de como deve funcionar, né? Que é a mesma coisa quando você vai, só para mim ilustrar aqui, ó, mostrar para vocês, quando você vai aqui no Server Manager e configura o Nick Team, tá? Eu estou criando um profile de aplicação do Nick Team, então você vai escolher as placas de rede, para lá, né? Olha só, então essa dessa Nick Team. Aí eu criei o nome do time, eu colocaria o tipo que ele é, se é suíte independente, qual o algoritmo de balanceamento. É isso que a gente configura num port profile de uplink, tá? Então só para ilustrar o que a gente vai fazer agora, a gente vai criar o port profile. Feito, beleza, vamos lá então. Fabric, port profile, vamos criar um novo port profile. Aí uplink port profile, aqui hosts, né? Então, por quê? Porque pelos hosts eu quero balancear o tráfego de um jeito e pelas VMs eu quero balancear o tráfego de outro. Só por isso. Senão você poderia usar sempre o mesmo port profile. Mas eu quero fazer diferente, porque para mim, para o host eu quero que seja dinâmico. Porque ele use... Ele é parecido se fosse usar o LSP, né? No caso eu não tenho LSP, mas eu quero fazer diferente para ficar como se fosse o padrão recomendado para vocês. Então o host eu deixaria dinâmico, o algoritmo de load balance, e, claro, LSP. No meu caso aqui, se eu botar LSP não sobe porque eu não tenho um switch real do outro lado, mas em ambiente de produção é sempre melhor deixar LSP. Então, quais as VLANs, né, que vão passar? Só as do host. Não tem por que passar a VLAN de máquina virtual para servidor, né? Então, vamos avançar. Finish. Só isso que eu faço para criar o dos hosts, tá? Agora eu vou criar um outro uplink port profile para o switch virtual que vai rodar as máquinas virtuais. Então, uplink port profile, VMs,
Ele vai ser um tipo do tipo uplink, e aí eu vou deixar Hyper-V Port, que é a recomendação da Microsoft. Switch independente também, porque no meu cenário eu não consigo, e vou passar só as duas VLAN que as máquinas virtuais vão usar. Se eu tivesse 10, 20, 30 VLANs de máquina virtual, era aqui que eu autorizaria ou não os hosts enxergar elas. Tá? Então, finish. Está criado também o perfil de agregamento de link. Tem um para hosts e um para o switch virtual de máquinas virtuais. Só para vocês entenderem, eu estou criando um profile para esse cara azulzinho e para esse cara amarelinho aqui embaixo. Ok, agora a gente vai criar a rede lógica, ou seja, é como se estivesse indo lá no Hyper-V e criando um V-switch, né? Então, criando um switch, só que aqui é lógico, não é standard, então ele tem algumas peculiaridades específicas. Antes de mais nada, só para vocês entenderem a criação, a gente tem mais duas coisas aqui no Hyper-V. Port Classification, que é só uma descrição que você dá para classificar o tipo de tráfego que você quer. Não tem nada, tá? Se você dá uma olhada aqui nas propriedades dele, só tem o nome e a descrição. É só uma classificação efetivamente. E você tem nos Port Profiles, que são os balanceadores. Não, não seria balanceadores, seria uma espécie de QoS, né? Por exemplo, se eu der uma olhada aqui no Port Profiler de cluster, vocês vão ver que o controle de banda diz que reserva apenas 10%. Ó, porque é um tráfego que não é tão importante agora. Se eu pegar um port profiler de Live Migration, que como ele trafega muito mais dado, a reserva de banda é de 40%. Tá? Então já é bem maior. Então, por isso que é importante entender o que é isso. Você pode criar os seus customizados ou até editar isso aqui. Por exemplo, para mim, o Live Migration tem que garantir 80% da banda. Então você vai lá e customiza esse ou cria um novo do jeito que você acha melhor. Tá? Eu vou criar um novo no Logic Switch. Agora a gente vai criar o switch do Hyper-V, que seria a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que eu tivesse vindo aqui no Hyper-V e criando isso aqui, ó, um Virtual Switch. Só que eu não vou criar através do Hyper-V. É o System Center que vai efetivamente criar isso para mim. Então vamos voltar aqui e vamos fazer isso. Então vamos lá. Então, o Logical Switch, um é dos hosts. Deixa eu ver como é que era o nome que eu tinha botado aqui para a gente seguir seguir a minha colinha aqui. Então, o dos hosts, cadê o PowerPoint? Aqui, deixa eu ver, é gerenciamento e o outro VMs. Perfeito, vamos lá então. Vou criar o do host primeiro, que é um pouco mais complexo. Gerenciamento. Isso é o nome que vai aparecer lá para adicionar a máquina virtual depois. Se ele tem o uplink, né, e é baseado em Nicteam, ou seja, agregação de placas, Embedded tinha aquele conceito novo de set, ou se fosse uma placa standalone seria sem opção nenhuma. Tá? Team, baseado em peso, que é a recomendação da Microsoft. Os filtros aqui que você marca no Hyper-V, eu nunca mexo nisso aqui, mas se você quiser mexer. Aqui eu vou ter que botar a classificação que eu quero usar. Rust Cluster, e aqui é Rust Cluster. Olha só, já ia fazendo coisinha errada. Aqui é Cluster, isso mesmo. Então, a descrição Rust Cluster Code puxa aquele perfil de rede que dá 10% de banda só para o cluster. Garantia, né? Agora eu vou pegar de gerenciamento, que é Host Management. Isso é só uma descrição. E vou amarrar um port profile de Host Management, que daí vai também me dar 10% se eu não estou enganado. Vou pegar aqui mais uma que eu preciso para Live Migration e vou amarrar o port profile de Live Migration. É sempre importante fazer isso, porque não adianta nada botar aquela descrição se você não amarra um port profile, não vai efetivamente fazer controle de banda nenhum. Né? Então aqui eu estou dizendo que a prioridade quando houver contenção de recursos é usar o Live Migration. Ele tem 40% de banda e os outros dois têm 10%. Então teria 60% da banda garantida aqui. Tá? Vamos avançar. Aí aqui é que eu vou dizer qual que é o profile de agregação, né? De link aggregation, de team. Então, eu vou pegar um existente, porque esse aqui para os hosts, eu poderia fazer das VMs. Por isso que eu falei que é melhor vir aqui, que ele já deixou tudo pré-criado. Eu sei qual que é os sites que estão passando, sei qual que é as VLANs, então. Vou deixar padrão aqui. Você pode ver que ele já puxou para mim quais as VLANs que ele precisa passar, ó. Olha só. Já tinha filtrado isso antes, então ele vai passar só o que realmente esse Nicteam vai precisar usar. Então, e aqui eu preciso criar as placas de rede que o host vai usar. Então tem aquela de gerenciamento, tem a de cluster e a de vMotion, que são essas três plaquinhas aqui. Né? Só para mostrar aqui, ó. Eu tenho uma de gerenciamento, uma de cluster e uma de migration. Cada um na sua respectiva rede. Então, vou minimizar aqui e vamos à obra. Então, clique em cima
do vSwitch, né? Do vSwitch não, do NICTeam, e vou criar as plaquinhas. Então, a primeira é gerenciamento. Gerenciamento. Ela vai usar aqui VM Network do Hyper-V Hosts. Tem ID de VLAN? Não tem, porque ela é a VLAN default, né? Senão eu escolheria aqui, mas eu não vou porque eu estou passando a VLAN default, que gerenciamento é 1. Static, e olha só, ele vai puxar aqui para mim o pool de gerenciamento IP dos hosts. Então ele vai entregar um IP de 51 a 60 para o host quando ele for adicionado. Classificação, host management. Feito essa, vamos para a próxima, cluster. Então, cluster. Então, Hyper-V host, qual VLAN? Cluster é 201, estático, e já puxou o meu IP pool aqui, porque ele vai filtrando tudo. Mais uma que eu preciso, migration. Agora, enable VLAN ID 202. Ela é estática, vai usar o IP pool lá da rede 202, e a classificação é Live Migration. Se eu não colocar a classificação aqui, ele não vai fazer a medição de banda, né? Ele não vai controlar a banda e não vai dar prioridade para todos os tráfegos não teriam acesso total à banda. Assim eu estou dizendo que o gerenciamento tem 10, cluster tem 10 e migration tem 40% reservado. Mas ele pode chegar até 100, não estou impondo o limite final, é apenas de reserva, né? Só garantia que eu estou dando. Feito isso, criei aqui o meu Logical Switch para os hosts, agora eu vou criar um para as máquinas virtuais, que é bem mais simples, né? Não vai ter nada disso. Então, Logical Switch agora vai ser VMs. Ele também está com duas placas agrupadas, com NICTeam, baseado em peso, tudo igual. Os filtros eu nunca mexo. Virtual Ports, aí eu vou ter três aqui que eu sempre coloco. Low Bandwidth, vinculado ao Low Bandwidth, para que você possa controlar o tráfego das máquinas virtuais, né? Vou colocar o Medium e o High também. Medium Bandwidth, incluído a port profile de Medium Bandwidth. Ok. E vou colocar o High Bandwidth também para máquinas virtuais críticas, né? Eu posso definir que ela tem prioridade sobre as outras. E aqui eu vou colocar High Bandwidth. Aqui, ok. E qual que é o que eu prefiro usar sempre? Ou seja, qual que eu quero que venha marcado? Ah, para mim a maioria das máquinas virtuais é média. Então, se tiver alguma específica que seja low ou que seja high, eu vou trocar na mão. Por padrão ele vai botar todas sem prioridade média. Não tem uplink, porque é só tráfego de máquina virtual, então não vou botar nenhum uplink. Opa, desculpa, só tem que botar o vSwitch aqui, né? Não tem VNIC, né? Mas o uplink tem. Aí que ele vai puxar aquela política de tráfego que eu botei baseada em Hyper-V Port, né? Ó, switch independente, Hyper-V Port. E o outro estava o algoritmo de load balance dinâmico. Não vai ter VNIC, né? Porque não tem tráfego nenhum passando ali. É só o tráfego puro da própria máquina virtual. Finish. Uma vez feito isso, está configurada todos os pré-requisitos e todos os profiles necessários. Aí como é que eu faço para aplicar as redes? É muito fácil. Tá? Uma vez que está tudo redondinho, eu vou vir aqui em hosts, né, no Fabric, e vou adicionar o meu servidor que eu quero. Vou adicionar aqui o host 1. Então, só deixa eu dar um ping para ver se ele está respondendo aqui, né, para não perder ele. Ping host SCHV01. Pingou, fechou, beleza. Ele está com DHCP mesmo, tá? Não vou. Agora que eu vou injetar os IPs estáticos. Usei minha conta de domínio, SCHV01 e SCHV02. Esses são os dois servidores que eu vou colocar. Avançar aqui, ele vai listar eles, provavelmente. Vou marcar ambos para instalar o agente. Ele já tinha instalado, porque eu já fiz isso no outro cenário. Deixa eu só ver aqui, dar um reassociate. Vocês não precisam fazer isso se estão instalando a primeira vez, é porque eu já tinha adicionado anteriormente um VMM. Então, no meu caso aqui, como eu clonei as máquinas virtual, ele vai berrar que o MAC address, o ID da BIOS é igual das duas máquinas, tá? Mas não vai ter problema nenhum. Vamos esperar ele criar aqui. Feito, adicionado os dois hosts, ele já instalou o agente aqui. Como é que eu configuro a parte de rede de um host agora, né? Para que ele possa ir para o cluster e tudo mais. Só clicar em cima do host com o botão direito, propriedades. Aí você vai ter aqui a parte de Virtual Suites. Meus hosts não tem nenhum Virtual Switch. Standard, o que é Standard? Switch padrão que você já usa dentro do próprio Hyper-V. Cria aqui ou cria no Hyper-V. Logical Network. Logical Switch é aquele que a gente acabou de preparar toda aquela infraestrutura. Então a gente vai selecionar Logical Switch. Aí eu tenho dois, olha só.
Um para gerenciamento e outro para as máquinas virtuais. Primeiro vamos fazer o de gerenciamento. Então, que placa de rede que eu vou usar? Tem a NIC 1, tem a NIC 2. Eu, particularmente, sempre coloco uma placa de rede só por vez, tá? No de gerenciamento. Por quê? Porque às vezes ele demora a atualizar o DNS quando troca o IP ali do servidor e o VMM acaba perdendo conexão. Mas é um costume meu. Se você não quiser usar, você não precisa usar. Tá? Eu vou pegar só a NIC 2, porque como mostra o desenho aqui, né? Deixa eu pegar meu desenho aqui, minha colinha. É, cadê? Olha só, a NIC 1 e a NIC 2 fazem parte do gerenciamento e a 3 e a 4 das VMs. Então, voltando lá. Então, beleza. Já posso adicionar o outro também aqui, não tem problema. Mas no Logical Switch. E agora eu vou adicionar o das máquinas virtuais. Quais as placas de rede? 3, vou ADD mais uma. E 4. E aqui tem que pegar o PPVM, estão vendo? Ó, que é aquela política que eu setei de algoritmo. E aqui está pegando o PP hosts, ó, porque foi a política que eu setei de algoritmo. Só feito isso, ele já vai criar automaticamente para mim as VNICs, vai criar os link aggregation, vai criar os vSwitch, ele vai fazer o deploy de tudo. Vamos mandar bala aqui e vamos aguardar então. Ele está dizendo que pode perder conectividade, porque eu estou tirando uma placa de rede normal e colocando lá dentro do NIC né? Vamos dar um yes aqui. Aí eu posso acompanhar isso lá nos jobs, né? Então eu vou cortar aqui, porque vai demorar um bocadinho, mas vocês podem ver que ele vai fazendo tudo, instalando vSwitch, adicionando as plaquinhas de rede, botando IP. Vamos esperar ele terminar aqui. Ó, enquanto eu dei o corte no vídeo, eu aproveitei para adicionar outro roxo. Olha que legal. Ele já fez o 1 e agora fez o 2 também, tá? E ó, já entregou o endereço IP, já fez tudo automático, ó. Então vamos dar uma olhadinha aqui agora. E Fabric de novo, vamos clicar em cima. Deixa eu ver qual que é o rosto que já terminou aqui. Terminou no HV01. Beleza, então vou dar uma olhadinha aqui. Fabric, no HV01, nas propriedades. Olha que legal. Ele fez tudo automático, ele injetou IP na máquina, ele configurou tudo. Ó, hardware, desculpa, Virtual Switch. Olha só, ele criou as redezinhas de gerenciamento, já botou o IP52, a de cluster. Olha só que legal. As máquinas virtuais, elas não têm VNIC, né? Então, botou a VLAN. Ó, aqui eu esqueci um detalhe lá na classificação. Ó. Eu esqueci de marcar, por isso que ele não puxou, mas as outras ele puxou. Né? Vou dar um yes aqui, ele vai terminar o ajuste. E agora eu vou mostrar isso lá do lado do host. Deixa eu ver se ele já terminou o outro também. Já ter 99, ainda não terminou. Então vamos esperar um pouquinho que ele está rodando o job lá. Enquanto isso eu quero mostrar para vocês como é que ficou no Hyper-V. Olha só. Então aqui no HV01, olha só. Ele criou um NIC uma agregação de link para gerenciamento, criou um NIC team para VMs, criou as plaquinhas de rede que o Windows usa para o cluster, ó, de gerenciamento, ó, de cluster, de internet. Colocou IP fixo, tá? Não é DHCP aquilo lá, é IP fixo. Ó. Se você vir aquilo lá, ele que injetou esse endereço IP na mão. Ó. Tudo aquilo que eu configurei lá no pool, ele veio aqui e injetou. Né? E se eu der uma olhadinha aqui na parte de, deixa eu ver, abrir o Server Manager, vocês vão identificar que vai ter dois NIC teams. Ó. Antes não tinha nada. Então se eu vim aqui em time, agora vai estar como Enable. Olha só que legal. Enable. E eu vou ter dois, olha, um NIC team chamado gerenciamento, que está com a placa 1, lembra que eu não cheguei a adicionar a outra ainda, e um NIC team chamado VMs, que está com as interfaces. Deixa eu ver aqui ó. Ele está com NIC 3 e NIC 4, enquanto o gerenciamento está com a NIC 2. E outra coisa bem legal que ele fez, eu já fui lá no Hyper-V e criou os vSwitch para mim também, ó. Então Hyper-V aqui, vamos abrir no host. Então aqui ele criou Hyper-V Virtual Switch Manager. Olha só, ele criou gerenciamento usando aquele link aggregation e criou de VMs também usando outro link aggregation. Nesse aqui, né, tá marcado low management porque eu criei VNIC. Nesse aqui eu fiz um pass-through daquelas duas placas de rede direto às máquinas virtuais. Então, qual que é a ideia de usar o Logical Networks? É você padronizar e ter garantia que todos os servidores vão ter o mesmo port group, vão ter as mesmas... no port group não, né? Os mesmos VM Network, todos os servidores vão ter os mesmos Logical Switches, os switches vSwitches. Então você padroniza. Imagina um ambiente grande, seria muito complexo eu ter criando na mão um por um. Assim eu criei um profile previamente, depois só apliquei os profiles aos hosts. Tá? Como eu criei um vSwitch só para as máquinas virtuais,
Quando eu vou nas propriedades de uma máquina virtual e vou configurar a rede, olha como fica muito mais intuitivo. Não preciso saber a ID de VLAN, não preciso saber nada. Ó. Vou vir Network, vou dizer conectado que está conectado às redes de máquinas virtuais, na rede de produção, olha só. Então vou dizer que é na rede de produção, pronto. Já puxou o ID de VLAN, já fez tudo certinho. Ah não, é a rede de homologação. Homologação. Né? E olha só, ele já vincula o logical switch que eu deixei pré-criado lá, ó. Então, ó, quando eu pego produção, VMs, homologação, VMs. E aquilo ali é para destinado a tráfego do Hyper-V, então não devo usar. Ó. Pode ver que ele até troca o V-switch. Ó. Eu vou estar saindo por aquelas placas de gerenciamento, que não é a melhor prática. Então eu uso produção. E aqui eu já posso classificar o tráfego porque eu pré-cadastrei lá. Então eu vou dizer aqui, ah não, essa VM usa médio. Então isso que é o legal, mano. Então para cada VLAN você cria um Logical Switch e uma VM Network. Fica muito mais fácil de gerenciar. Você pode pesquisar, você não precisa saber o ID da VLAN de cabeça. Só sabendo a description que você deu, você já vai matar. Tá? Essa é a vantagem de usar uma VM ah, de usar um site apenas por Logical Network. Porque se você coloca tudo dentro de uma única Logical Network, olha só o que acontece. Ó. Você tem que saber qual VLAN. Mas, putz, agora aqui que é cluster? É 201, 202? Fica um pouco mais complexo. Por isso que eu gosto de fazer um Logical Network para cada VLAN que eu quero passar para minhas máquinas virtual. Aí fica muito mais fácil. Ó. Pego pelo nome, já foi. Entendeu? Então, só para mostrar para vocês, era isso que eu queria mostrar. Dúvidas vocês podem deixar nos comentários do YouTube ou do próprio blog aí. Um abraço a todos. Desculpa pela extensão do vídeo, mas era um conteúdo bem complexo e acaba demorando mesmo. Até mais. Tchau, tchau.